Leitura do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus os discípulos com essa pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Chamando o menino, Jesus o colocou no meio deles e disse: na verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, este será o maior no reino dos céus. E quem receber em meu nome um menino como este, a mim me recebe. Pode sentar-se. A epístola está tomada do livro da sabedoria. Bem-aventurado o homem que foi achado sem mancha, e que não correu atraído pelo ouro, nem pôs a sua esperança no dinheiro, nem nos tesouros. Quem é este, e nós o louvaremos? Porque fez coisas maravilhosas em sua vida. Quem foi provado pelo ouro e encontrado perfeito, terá uma glória eterna. Pôde transgredir a Deus, e não o fez. Pôde fazer o mal, e não o fez. Por isso, os seus bens foram assegurados no Senhor, e toda a Assembleia dos Santos celebrará a sua benemerência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós temos a festa de São João de La Salle, que é um daqueles santos que tomaram caminhos fáceis para agradar a Deus, podemos dizer. Deus tem seus preferidos, e aqueles que honram esses preferidos são honrados de Deus. Aqueles grandes santos, grandes devotos de Nossa Senhora, Santo Antônio, Santo Afonso Maria de Ligório, São Bernardo de Claraval, São Luís Maria Grignon de Montfort, andaram por caminhos agradáveis a Deus, mais agradáveis que os comuns. O santo de hoje também, porque é um daqueles santos, o São João Bosco, mais conhecido nessas funções. São João de La Salle não é tão conhecido como São João Bosco, mas é um daqueles pais dos jovens, dos pobres, de órfãos, que precisavam dessa figura paterna. Vejam só, homens que fizeram a figura paterna para muitos jovens. São João Bosco, São João de La Salle, foram figuras paternas. E nós pensamos, de onde tiraram essa figura paterna? Muitas vezes, por certa distração, nós pensamos que a paternidade divina, que Deus Pai, é uma maneira que nós imaginamos comparando com os pais terrenais. Como se a paternidade divina fosse um reflexo da paternidade terrena. Muitas vezes, se nós não prestamos atenção, podemos cair nesse erro, que é totalmente o contrário. A paternidade da terra, um pai aqui na terra, é um mero reflexo do que é a paternidade divina. O Salmo 102 diz: Quomodo miseretur pater filiorum misertus es Dominus tementibus se, quia ipse coniovit figmentum nostrum. Assim como o Pai tem misericórdia dos seus filhos, assim Deus se compadece de nós, porque Ele sabe do que estamos feitos. Vejam só o que diz o Salmo. Ressalta a misericórdia que deve ter um pai. Pensemos nessa grande verdade, nesse grande dogma que, infelizmente, muitas vezes não consideramos. A pura razão humana pode chegar no conhecimento de que Deus existe. A nossa mera razão
chega no conhecimento da existência de Deus, no conhecimento da perfeição divina, da onipotência divina. Os filósofos do paganismo, principalmente os 3 grandes filósofos do paganismo, Sócrates, Platão, Aristóteles, chegaram bem perto do que é a existência de Deus, mas jamais imaginariam que Deus é Pai. Jamais. Isso é um mistério tão grande que Deus quis revelar a sua própria paternidade. E nós devemos atuar em consequência. Muitas vezes esquecemos desse aspecto. Deus é nosso Pai. Nós falamos muitas vezes, Pai nosso que estás nos céus. Porém, atuar em consequência é muito importante. Pensemos na nossa infância, quando a nossa maior preocupação era saber quanto tempo nós íamos empregar em brincadeiras, em jogos, em diversões, e de repente, por um passe de mágicas, aparecia um prato de comida na frente. Nós estávamos naquela infância, naquela época que não tínhamos preocupação alguma, mas o prato de comida não faltava. Nós não sabíamos de onde vinha, mas ali estava. O mesmo acontece conosco. Nós somos crianças diante dos olhos de Deus. Nós não sabemos como vai aparecer as suas graças, mas nós confiamos que, como Pai, Ele não deixará de dar o que nós necessitamos. E essa confiança que nós devemos ter é a única coisa que Ele pede. O que pede um pai e uma mãe para um bebê que ainda nem saiu das fraldas? Absolutamente nada. Por quê? Porque o bebê não pode dar nada. Os pais atendem a um recém-nascido por simples amor. Amor totalmente desinteressado. O que pode dar um bebê para o seu pai e sua mãe? Nada. Noites sem dormir, dores de cabeça. Nada mais que isso. Os pais atendem os seus filhos por amor e sem interesse. E assim é Deus Pai conosco. Ele não quer nada de nós, não precisa de nada de nós. Assim é o amor desinteressado de Deus. O que nós podemos dar a Deus? Absolutamente nada que Ele precise. Ele mesmo se basta. Porém, quando nós crescemos e lembramos de todas aquelas coisas que os nossos pais fizeram por nós, nasce a necessidade da gratidão. Nós devemos, uma vez que percebemos as graças que Deus nos concedeu, que Deus nos concede e nos concederá, devemos atuar em consequência, devemos comportar-nos de forma tal que sejamos agradáveis a esse Pai que nós temos nos céus. Porque se chegamos à idade madura ou juvenil e começamos a dar desgostos, desprazeres, ofensas aos nossos pais, não estamos sendo agradecidos. Como qualquer pai, Deus pode impor mandamentos. Como nós provamos o amor que nós temos aos nossos pais? Obedecendo. Aqueles que são crianças farão isso. Nós, quando dependíamos dos nossos pais, sabíamos perfeitamente que para manter a ordem deveríamos obedecer. Exatamente igual. Vejam só como a maneira de educar de Deus nosso Senhor, que Ele imprimiu nas nossas mesmas almas essa necessidade de uma paternidade. Tanto é assim que quando há pobres almas que não têm essa figura paterna, Deus manda um São João Bosco, um São João de la Salle, figuras de pais. Para quê? Para que lembremos do Pai de verdade, daquele que amou tanto o mundo até entregar o seu Filho unigênito para que nos redimisse. Também nosso Senhor dá um segredo para conquistar o reino dos céus, que nós devemos tornar-nos pequenos. No livro do Apocalipse também, alegoricamente, nosso Senhor diz que ao vencedor lhe darei sentar-se comigo no meu trono. Pensemos na cena, pensemos na imagem. Se nosso Senhor está sentado no seu trono,
Quem pode sentar-se junto com ele senão uma criança no seu colo? Aí está a necessidade que nós sejamos pequenos diante de Deus. E qual é essa pequenez? A confiança que nós devemos ter em Deus. Só. Absolutamente isso. Não duvidar em absolutamente nada dele. Muitos, ou passam por isso porque são criança, ou aconteceu isso na infância. Como nós sentíamos uma segurança tão grande só de estar perto dos nossos pais. Quem tinha medo de escuro, quem tinha medo de cachorro, quem tinha medo de qualquer coisa que seja. Estava perto dos pais, no braço da mãe, ou de mão dada ao pai, o medo desaparecia. Por quê? Porque tem confiança. Essa é a verdadeira infância espiritual. A doutrina, a espiritualidade, que nos deu uma das maiores santas dos tempos modernos, Santa Teresinha do Menino Jesus. Essa é a verdadeira infância espiritual. Ver a Deus como Pai, não como um homem malvado que vai me castigar se eu me comporto mal. É justíssimo também, mas é misericordioso. Quomodo miseretur pater filiorum. Assim como o Pai tem misericórdia dos seus filhos, mas nós temos que ser filhos. E ser filho de verdade supõe atender os mandamentos de Deus, atender a todos os desejos de Deus Pai, para que nós sejamos bons filhos. Como um bom pai sempre está acompanhado de uma boa mãe, Deus Pai não poderia ser um pai sem uma mãe excelente. Deus juntou todas as águas e a chamou mar. Deus juntou todas as terras e chamou continente. Deus juntou todas as graças, todas as perfeições e a chamou Maria. Vejam, Deus poderia ter criado um mundo muito mais perfeito do que nós estamos vendo agora. A natureza humana poderia ser mais perfeita do que Deus criou. Ele a criou assim por sua livre vontade. Todas as criaturas poderiam ter sido mais perfeitas do que são, fora a Santíssima Virgem Maria. Em Nossa Senhora está esgotada todas as perfeições possíveis para uma criatura. Ela não poderia ser melhor. E o mais perfeito, o maior que saiu das mãos de Deus, Ele entregou desde a cruz para todos nós, como rainha, como dona, como dominante, não, como mãe. Et mater tua. Que atitude tão paternal é essa? Nós, diante desse amor paterno, devemos devolver a Deus um amor filial. Se nós não podemos devolver nada a Deus, pelo menos devolvamos uma gratidão gigantesca. Não podemos devolver absolutamente nada que seja digno da sua grandeza sem Ele. Então, com Ele, oferecemos a Santa Missa, oferecemos as nossas orações para agradecer tantas graças sobre graças que nós recebemos diariamente. Vamos pedir à Santíssima Virgem Maria a graça da celebração de uma Santa Missa frutuosa para as nossas almas. Ave Maria Puríssima. Pai, do Filho e do Espírito Santo.